A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Deixa eu pegar um fone para ficar melhor, né? Agora sim. Acho que agora você vai me ouvir bem. Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Vamos falar então de cânon do NT, cânon do Novo Testamento. E eu lhes trago, nessa oportunidade, o livraço de I. Howard Marshall, grande especialista aí em teologia do Novo Testamento, Edições Vida Nova que lançou esse livro, Teologia do Novo Testamento, Diversos Testemunhos e um só Evangelho. I. Howard Marshall. É excepcional esse livro. Eu li até certo ponto e eu queria comentar alguns pontos aí que eu li, entre eles a questão do cânon. Algumas pessoas eles têm colocado dúvida, principalmente agora que se estuda bastante a questão da inerrância, se o cânon bíblico que temos, principalmente do Novo Testamento, é correto ou não. Existiram outros livros, né? E até eu vi uma postagem no Facebook de um amigo, um grande pastor, um grande pregador, amigo, até interagi com ele lá no post, onde ele defendia a inclusão do livro de Enoque no cânon do Novo Testamento. E eu mostrei que isso não era possível e não tinha razão de ser, não havia essa necessidade. Algumas pessoas, né, têm perguntado, e ele tem colocado aqui no livro, sobre alguns livros que também existiram naquela época, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro. Será que esses escritos, esses documentos, não deveriam também fazer parte do Novo Testamento? Por que o cânon só tem 27? O que é que aconteceu? Por que fechou? Né? Vamos nos ocupar nessa análise, nesse pequeno comentário que a gente quer fazer hoje. Tá certo? Quero falar de cânon do Novo Testamento e colocar para vocês pelo menos aí 5 motivos pelos quais o cânon são aqueles 27 livros e não existe, embora existam livros antigos, livros daquela época e de época posterior, principalmente do século II para frente, século II, século III, os chamados pseudoepigráficos, que eram livros, por exemplo, Enoque, levam o nome de Enoque porque é um personagem famoso, mas não foi Enoque que escreveu, foi alguém que escreveu um escrito, né, posterior, aí, século II, século III, se debate qual é a data de composição desse documento, como o Evangelho de Tomé, Evangelho de Pedro, Evangelho Arábico da Infância. O Dr. Henry Halley, no Manual de Halley, ele diz que na época dos apóstolos haviam pelo menos 50, né? Por que só 4 entraram no cânon? A palavra cânon quer dizer régua de medir. É como se criasse um padrão de livros que fossem inspirados por Deus e que recebessem essa autoridade da igreja daquela época, fazendo a diferença entre aqueles livros que não eram. Tá certo? Então, aqueles que entraram no cânon acabaram formando o Novo Testamento. Por 5 motivos, vamos lá. O primeiro deles é que esses documentos foram reconhecidos por cristãos em períodos seguintes, como livros sagrados que gozavam do mesmo status atribuído aos escritos que os judeus aceitavam como escritura. Então, como é que a igreja da época encarava esses escritos? Encarava esses escritos da mesma maneira que os judeus encaravam os 39 livros do Antigo Testamento. É claro que somente no ano 367, aí nós já estamos no século IV, foi que surgiu a primeira declaração ainda existente sobre uma lista de livros, ou seja, o cânon do Novo Testamento que estava sendo formado. E aí, como eu sempre falo, os meus irmãos, os meus alunos, somente no ano de 397, no Concílio de Cartago, que o martelo é batido e o cânon ele é apresentado à igreja. A própria igreja definiu esse cânon,
né? Mas lógico que lá atrás, ano 360, 362, o grande Atanásio, ele já era uma pessoa que estava colecionando essa lista de livros autoritativos que já haviam sido elegidos pela igreja da época desde então. Tá certo? Então note bem, o papel de Atanásio é apenas alguém que coleciona e leva a informação para o concílio. Não é ele que define. Ele apenas é alguém que ouve a igreja que definiu quais eram os livros que estavam em uso na sua tradição naquela época. Segundo, estes documentos foram escritos pelos primeiros seguidores de Cristo, indivíduos que participaram pessoalmente do nascimento de Jesus e da expansão da igreja, que tiveram contato bastante próximo com os participantes, sendo que ambos viveram no primeiro século da era cristã. Então ele diz aqui, portanto, há uma base possível para uma possível unidade no que diz respeito ao local, ao tempo relativamente limitado em que estes escritos foram escritos, esses documentos foram escritos. Então, por que aqueles livros? Porque eles têm uma unidade doutrinária. Por que aqueles livros? Porque eles foram escritos na mesma época. Por que estes livros do Novo Testamento? Porque eles estavam em uso naquela igreja, naquele período, e havia uma doutrina comum que nós podemos encontrar nos seus pergaminhos naquela época, nas suas páginas hoje em dia, tá certo? E porque foram escritos por pessoas que viveram com Jesus ou foram associados de pessoas que viveram com Jesus. Em terceiro lugar, os livros do Novo Testamento constituem praticamente a totalidade da literatura cristã que sobreviveu do primeiro século. Embora alguns documentos de pais apostólicos, como dois deles, Primeira Clemente de Daquê, também sejam provavelmente do mesmo período. Ora, então por que esses que eram do mesmo período não fizeram parte do cânon que sobreviveu aí ao primeiro século? Justamente por questões doutrinárias. Justamente porque, embora eles são da mesma época, eles não têm a chancela dos apóstolos. Eles não têm a unidade doutrinária com os demais escritos. Falta-nos tempo para entrar no bojo da discussão doutrinária, mas tudo isso foi levado em consideração, tá certo? Quarto lugar, quarto motivo. Os livros do Novo Testamento apresentam uma unidade temática patente, perceptível pelo fato de que todos tratam, de uma maneira ou de outra, de Jesus e da religião que se criou ao redor dele. Então esse é o assunto destes livros. Doutrinariamente eles eram parecidos, tá certo? E por último, em último lugar, várias vezes se tem alegado que os documentos demonstram um tipo de pensamento cristão sem paralelos na literatura posterior. Esse julgamento é evidentemente bastante subjetivo. E seria possível afirmar que alguns dos documentos do segundo século, por exemplo, a Carta a Diogneto, aproximam-se bastante deles em termos de espírito e qualidade. No entanto, como o ponto de vista genérico é passível de defesa, ainda assim não atribuiria muito peso a esse argumento. A tese que defendemos, portanto, é que faz sentido, à luz do cânon, perguntar se existe uma teologia básica que seja comum a todos os livros e que a igreja primitiva considerou canônicos. Entendeu? Então, o cânon ele foi algo guiado, orientado, de uso, que estava sob o púlpito da igreja antiga cristã, a igreja primitiva, aquela que nós chamamos como igreja primitiva. Então, mesmo escritos que hajam sobrevivido junto com o Novo Testamento, não faziam parte dele, acabaram não fazendo parte dele porque não tem o mesmo peso doutrinário, tá certo? Então, esses são os principais motivos pelos quais se criou e quais foram os métodos que a gente consegue ler na história, pelos quais os personagens da história posterior aos apóstolos acabaram batendo o martelo na criação de um cânon para o Novo Testamento. Tá certo?
Tudo isso você vai encontrar aqui em Teologia do Novo Testamento de I. Howard Marshall, publicado pela editora Vida Nova, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe um like aí, se inscreva no nosso canal, Adilson Benevides, no YouTube. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo para que ele possa ser encontrado nas redes sociais por outros de nossos irmãos e também possam ser abençoados por ele, tá certo? Aqui que eles falam é o pastor Adilson Benevides. Um forte abraço, que Deus te abençoe, paz do Senhor.